Ao longo da história, as artes marciais sempre foram associadas à disciplina, à técnica e à tradição. No entanto, nem sempre as lutas foram organizadas dentro de regras claras como vemos hoje em competições modernas. Antes do surgimento de regulamentos esportivos, categorias de peso e equipamentos de proteção, muitos combates eram muito mais simples e muito mais perigosos. Em várias culturas, os lutadores entravam na arena sabendo que praticamente não existiam limites claros para o que poderia acontecer durante a luta. Em algumas dessas competições, quase tudo era permitido. A vitória podia acontecer por nocaute, desistência ou simplesmente porque um dos lutadores não conseguia mais continuar lutando. Esses confrontos eram verdadeiros testes de resistência física, coragem e habilidade em combate. Em muitos casos, essas lutas representavam não apenas esporte, mas também prestígio social, treinamento para a guerra ou desafios entre escolas de artes marciais. Hoje, no canal Mundo Marcial, vamos explorar algumas das competições de artes marciais mais intensas da história. Sistemas de combate onde as regras eram mínimas e onde apenas os lutadores mais preparados conseguiam sobreviver dentro da arena. Muito antes do surgimento do MMA moderno, os gregos já haviam criado um sistema de combate extremamente completo chamado pancrácio. Esse estilo foi introduzido nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e rapidamente se tornou uma das competições mais temidas e respeitadas da época. Para muitos gregos, vencer no pancrácio era considerado uma das maiores demonstrações de coragem e capacidade física que um atleta poderia alcançar. O pancrácio combinava técnicas de boxe e de luta agarrada. Socos, chutes, estrangulamentos, torções de articulação e luta no chão eram todos permitidos. Isso criava um sistema de combate extremamente completo, no qual o lutador precisava dominar tanto o combate em pé quanto o controle do adversário no solo. O aspecto mais impressionante desse sistema era a quantidade mínima de regras. Praticamente tudo era permitido durante o combate. As únicas ações normalmente proibidas eram morder ou atacar os olhos do adversário. Fora isso, os lutadores podiam usar qualquer técnica para vencer. As lutas continuavam até que um dos combatentes desistisse, ficasse inconsciente ou não conseguisse mais continuar lutando. Em alguns relatos históricos, combates de pancrácio duravam longos períodos e exigiam uma resistência física e mental extraordinária dos atletas. Por causa dessa intensidade, o pancrácio ficou conhecido como um dos esportes mais duros e violentos da Grécia Antiga, sendo muitas vezes descrito por historiadores como uma das primeiras formas de combate total já registradas. Na África Ocidental existe uma arte marcial tradicional conhecida como dambê, praticada principalmente pelo povo Hausa. Essa luta tem origens antigas e está ligada à cultura de guerreiros da região. Durante séculos, jovens lutadores utilizavam o dambê para demonstrar coragem, habilidade e força diante da comunidade, especialmente durante festivais e eventos tradicionais. O estilo possui uma característica muito peculiar. Os lutadores utilizam apenas uma mão para atacar, normalmente envolvida em cordas ou tecido endurecido, enquanto a outra mão é usada para defesa. Essa mão reforçada funciona quase como uma arma natural, capaz de gerar golpes extremamente poderosos. Em algumas tradições, a mão usada para atacar é chamada de lança, enquanto a mão de defesa funciona como um escudo. As regras são simples e diretas. O objetivo principal é derrubar ou incapacitar o adversário. Combates de dambê costumam ser rápidos e muito agressivos, refletindo a origem marcial dessa tradição. Mesmo hoje, em algumas regiões da Nigéria, o dambê ainda é praticado em arenas abertas diante de grandes públicos, preservando uma tradição que atravessa gerações. Hoje o boxe é um esporte altamente regulamentado, com luvas, rounds definidos e diversas regras de segurança. Mas durante grande parte da história, o boxe era muito diferente. Nos séculos XVIII e XIX existia o chamado bare knuckle boxing, que literalmente significa boxe de punhos nus e ficou conhecido como boxe sem luvas. Os lutadores combatiam sem luvas e muitas vezes sem limite claro de rounds ou tempo de combate. As lutas podiam durar dezenas de rounds e se estender por longos períodos até que um dos combatentes não conseguisse mais continuar. Em algumas ocasiões históricas, combates chegaram a ultrapassar 50 rounds, exigindo uma resistência física extraordinária dos atletas. Nesse ambiente, resistência física, coragem e capacidade de suportar dor eram tão importantes quanto habilidade técnica. Além disso, como os punhos não eram protegidos por luvas, os lutadores também precisavam controlar a força dos golpes para evitar fraturas nas próprias mãos. Era uma forma de combate extremamente dura que ajudou a moldar o boxe moderno e influenciou diretamente a criação das regras e equipamentos de segurança utilizados hoje. Entre todos os esportes de combate existentes atualmente, poucos são tão intensos quanto o Lethwei, originário de Mianmar. Esse sistema é conhecido como a arte das 9 armas. O motivo é simples: o lutador pode utilizar praticamente todo o corpo para atacar. Durante uma luta de Lethwei são permitidos socos, chutes, joelhos, cotovelos e até mesmo cabeçadas. Essa combinação cria um estilo extremamente agressivo e direto. Outro aspecto marcante é que as lutas tradicionalmente acontecem sem luvas.
Os lutadores utilizam apenas bandagens nas mãos, o que aumenta ainda mais o impacto físico dos golpes. Durante grande parte da história desse esporte, a vitória só era considerada definitiva quando acontecia um nocaute. Se nenhum lutador fosse nocauteado, a luta poderia simplesmente terminar em empate. Esse detalhe criava um incentivo natural para que os lutadores buscassem constantemente o nocaute, tornando os combates intensos do início ao fim. Por causa disso, o Lethwei é frequentemente considerado um dos esportes de combate mais duros do mundo. Em Madagascar existe uma prática de combate chamada Morengui, que faz parte de festivais culturais e celebrações comunitárias. Nessas lutas, os combatentes utilizam principalmente socos e técnicas simples de combate corpo a corpo. Historicamente, as regras eram bastante limitadas. O objetivo era provar resistência física e coragem diante da comunidade. Para muitos participantes, vencer uma luta de Morengui representava prestígio e reconhecimento social. Em algumas regiões, jovens lutadores utilizavam essas competições para demonstrar maturidade, bravura e capacidade de enfrentar adversários em combate direto. As arenas costumam ser formadas por círculos de espectadores, criando um ambiente extremamente intenso, onde o público acompanha cada movimento dos combatentes. Mais do que apenas um esporte, essa luta se tornara uma tradição cultural profundamente ligada à identidade local. Na China antiga existia uma arena de combate conhecida como Leitai. Essa plataforma elevada era utilizada para desafios entre lutadores e mestres de diferentes estilos de Kung Fu. Um detalhe tornava esse tipo de combate particularmente interessante. A plataforma não possuía grades ou proteção ao redor. Durante as lutas, um combatente podia vencer não apenas por nocaute ou desistência, mas também jogando o adversário para fora da plataforma. Isso exigia não apenas habilidade técnica, mas também grande controle de equilíbrio e posicionamento durante o combate. Em alguns desafios históricos, praticamente não existiam regras formais, e as lutas podiam ser extremamente perigosas. Esses confrontos serviam como forma de provar a superioridade de um estilo ou de um mestre. Em alguns casos, esses desafios ajudavam a estabelecer a reputação de escolas inteiras de artes marciais. No Brasil, um tipo de luta ganhou notoriedade exatamente por causa do seu nome: Vale Tudo. Durante grande parte do século XX, esses combates permitiam praticamente qualquer técnica. Socos, chutes, quedas, finalizações e diversas outras técnicas podiam ser usadas dentro da luta. Muitas vezes não existiam categorias de peso nem limites claros de tempo, o que criava confrontos extremamente imprevisíveis entre lutadores de estilos e tamanhos diferentes. Esse ambiente extremamente agressivo acabou criando o cenário perfeito para que diferentes artes marciais se enfrentassem. Foi justamente nesse contexto que surgiram muitos dos confrontos que ajudariam a influenciar o desenvolvimento do MMA moderno, especialmente com eventos como o UFC, que posteriormente introduziu regras e estrutura para tornar o esporte mais seguro e competitivo. Quando analisamos essas competições, fica claro que as artes marciais nem sempre foram apenas esportes organizados. Durante grande parte da história, elas representavam testes reais de habilidade, coragem e sobrevivência dentro de uma arena. Com o passar do tempo, as regras começaram a surgir para proteger os lutadores e tornar as competições mais seguras. Mesmo assim, essas lutas antigas continuam fascinando praticantes e fãs de artes marciais ao redor do mundo. Elas mostram uma época em que entrar na arena significava enfrentar o adversário com pouquíssimas garantias de segurança. Se você gosta de conteúdo sobre história das artes marciais e combate real, inscreva-se no canal Mundo Marcial. Deixe seu comentário dizendo qual dessas competições você considera mais brutal da história. Curta o vídeo e compartilhe com quem também gosta do universo das artes marciais. Nos vemos no próximo vídeo.